Então, damos início ao nosso curso de preparação para a consagração à Nossa Senhora desse segundo semestre de 2024. E eu quero fazer então, antes de entrarmos propriamente no conteúdo do tratado, que é o objeto do nosso estudo, ou seja, o curso consiste em estudar este escrito de São Luís Maria de Montfort. Eu quero fazer uma introdução falando um pouco, brevemente, da história do autor, São Luís de Montfort, que tem uma história realmente inspiradora, um grande santo, um santo muito grande. Então, nessa introdução, biografia de São Luís Maria de Montfort. Ele nasceu na Bretanha, em 31 de janeiro de 1673 e morreu consumido de fadigas devido ao seu apostolado na região da Vendéia, em 28 de abril de 1716. Então, ele é da França e ele viveu apenas 43 anos nesta terra. E a maior parte da sua vida, do seu apostolado, melhor dizendo, foi na região da Vendéia. São Luís de Montfort, ele foi beatificado pelo Papa Leão XIII, em 22 de janeiro de 1888, 172 anos, portanto, depois da sua morte. E foi proclamado santo pelo Papa Pio XII em 20 de julho de 1947. Desde criança, Luís se destacava pela piedade e inteligência. Então, ele era muito piedoso, ou seja, temia muito a Deus, tinha uma reverência pelas coisas sagradas e, além disso, uma capacidade intelectual privilegiada. E se notava facilmente isso naquele menino. Ele foi para Paris a pé, quando descobriu a sua vocação, fez uma peregrinação. Quando estava já no seminário, ele teve a função de bibliotecário no seminário. E ali, com essa função, ele lia muitos livros, mas sempre dava precedência para os livros relacionados à Virgem Santíssima. Então ele sempre gostava mais, tinha maior apreço pelos livros que falavam da sua mãe. São Luís tinha também um grande amor à pobreza, uma pessoa muito simples, desapegada, despojada. Sempre tinha numa das mãos a cruz e na outra o rosário. Então dá para ver aqui qual que era o alicerce da sua espiritualidade e do seu apostolado. A cruz, uma vida de união com nosso Senhor crucificado e ao mesmo tempo uma união com a Virgem Maria. A cruz e o rosário eram os dois principais sinais. Ele foi um grande amante da salvação das almas, causa à qual ele dedicou o seu apostolado incansável. Ele fundou os padres Montfortinos, que faz parte então da grande família Montfortina, que são vários institutos, podemos dizer assim. E o seu sacerdócio durou apenas 16 anos. Somente durante 16 anos ele foi padre nessa terra, mas deixou um legado que é admirável. O pai dele era advogado e criou os filhos com muita dificuldade. Pai de 18 filhos. 18 filhos. E quando o jovem Luís decide ir para o seminário, o pai não tinha o valor, porque naquela época os pais tinham que pagar um valor para o filho estudar no seminário, diferente de hoje.
que, graças a Deus, quem entra no seminário já recebe do próprio seminário tudo aquilo que é necessário. Os estudos, os meios de subsistência ali, o alimento, tudo aquilo que é necessário. Mas naquela época, o valor era de 300 libras. O pai precisava desse valor para mandar Luís para o seminário. E então, não tendo esse valor, ele foi recebido num lugar que acolhia os filhos das famílias pobres. Com 20 anos, ele entra no seminário e, na época, já chamava a atenção o seu espírito de mortificação, penitência. Ele era como um João Batista. Diziam que ele era como João Batista, muito austero, muito penitente, muito mortificado. Foi ordenado sacerdote em 1700 e em pouco tempo foi destinado à capelania de um hospital. Foi a primeira missão dele como padre. E em apenas 3 anos trabalhando neste hospital, ele transformou a realidade daquele lugar. Tinha muita coisa fora de ordem lá, não só no sentido exterior, mas havia muitas coisas fora de ordem. E ele, com a sua virtude, com a sua santidade, foi transformando. Um santo, ele transforma tudo que está ao seu redor. Assim a gente vê na vida de todos os santos. Eles transformam a realidade ao seu redor. Quando eles assumem um trabalho, quando assumem alguma missão, eles são capazes de transformar aquilo. Transformar o modo de conduzir as coisas e transformar os corações que se aproximam dele. Ele ali conheceu aquela que se tornou depois a Beata Maria Luísa de Jesus. E junto com ela, ele fundou as Irmãs da Sabedoria. A congregação das Filhas da Sabedoria é a primeira filha da grande família monfortina. Elas nascem de um encontro providencial de São Luís de Montfort e da Beata Maria Luísa de Jesus. Atualmente, as Filhas da Sabedoria se dedicam à educação dos mais carentes e também ao cuidado dos que mais sofrem, nos hospitais ou em ações pastorais. Elas não estão mais no Brasil, não tem casa das Irmãs ou Filhas da Sabedoria aqui no Brasil, mas estão em mais de 20 países. Depois, então, desta missão no hospital, ele vai para uma missão em áreas rurais. E nessas áreas rurais ele dedica a maior parte da sua vida e do seu apostolado. Armado do seu terço e de um grande crucifixo, que enquanto vai falando, ergue acima da cabeça como salvaguarda. Ele parte em missão. Terço e um grande crucifixo que ele elevava. E aí ele então vai pregar, levantar cruzeiros, reconstruir igrejas. Quando ele fala, acorrem multidões e ele as faz chorar à vista de Cristo crucificado e das misérias próprias. Aqueles que ouviam São Luís pregar choravam de contemplar Cristo crucificado e choravam pela miséria do pecado próprio. Porque sempre que nós contemplamos Jesus na cruz, nós também olhamos para a nossa miséria, o quanto nós somos ingratos a Deus, o quanto nós não correspondemos ao grande amor que Ele demonstrou por nós. E São Luís era eficaz na pregação que levava à conversão, que levava à penitência, ao arrependimento, quando ele pregava a cruz de Cristo. Quantas cidades, vilas e aldeias vêm passar, olha a descrição da sua, digamos, compleição física, da sua aparência. Essa esguia estaca ambulante de batina esfarrapada, o modo que um autor define, O Daniel Hopes, na sua História da Igreja, a Igreja dos Tempos Clássicos, que é o primeiro volume, ele define assim:
uma esguia estaca ambulante de batina esfarrapada. Ele era muito magro e sempre com uma batina bastante surrada, bastante velhinha, não é? Ele era alto e magro, como uma estaca, e ele tinha o rosto anguloso, ou seja, aquele cujos traços é fortemente marcado, assim, traços fortemente pronunciados, né? Quantos auditórios se deixam enfeitiçar por esse homem sem beleza, magricela e de traços angulosos, boca largueirosa, narigão, mas que traz nos olhos uma chama e cuja voz trespassa as consciências, né? Dá para entender aqui no que diz esse autor, né, que ele, digamos, não era tão belo exteriormente, mas havia nos seus olhos uma chama que trespassava as consciências, ou seja, ele era belo do ponto de vista sobrenatural, espiritual. Um após outro, os bispos, mesmo os que o chamavam para a sua diocese, achavam que ele ia longe demais, ou seja, os bispos diziam que ele era muito radical no modo de viver a sua fé e o seu apostolado. Achavam que era exagerado o jeito de viver, né? Essa austeridade, essa penitência, essa radicalidade. E ele respondia assim quando alguém lhe falava que ele ia longe demais. Se a prudência consiste em não empreender nada de novo por amor de Deus e em não dar que falar, os apóstolos cometeram um grande erro quando saíram de Jerusalém. São Paulo não devia ter viajado tanto, nem São Pedro levantado a cruz no Capitólio. Ou seja, se não é para viver assim a fé em Cristo, então os apóstolos estavam errados, porque eles viveram desse modo, né? Eles viveram nesta radicalidade a sua missão. No entanto, dessa disparidade de pontos de vista, nasceram frequentes conflitos, dos quais São Luís extraiu lições sobrenaturais. Ele dizia: encontro-me mais que nunca empobrecido, crucificado, humilhado. Os homens e os demônios fazem-me uma guerra bem amável e bem doce. Que me caluniem, que escarneçam de mim, que despedacem a minha reputação, que me metam na cadeia. Esses dons são preciosos para mim, esses manjares são deliciosos para mim. Ah, quando serei crucificado e perdido para o mundo? Decididamente não existe para ele outra regra de vida que a loucura da cruz. Então veja, ele está falando aqui que ele está empobrecido, crucificado, humilhado, os homens e os demônios o perseguem, até mesmo dentro da igreja, tanta perseguição. Mas ele vê nesta guerra algo de amável, ou seja, ele sente que essa cruz é doce. Ele não sente o amargor da cruz, ele sente que a cruz é doce. Ao longo do curso nós vamos perceber então o porquê que ele via a cruz como algo doce. E então ele tira dessas, digamos, contrariedades, ensinamentos espirituais, nos ensinando também que na nossa vida, tudo pelo que passamos, humilhações, os reveses próprios da vida de cada um, enfermidades, tudo aquilo que os outros possam nos fazer de mal, qualquer coisa, no fundo, precisa ser uma ocasião de unir-se a Cristo crucificado. Não percebendo o amargor da cruz, mas percebendo o doce da cruz. Já que, quando se aceita a cruz, o crucificado vem junto, é ele que carrega, no fundo, o maior peso da cruz. E, além disso, a cruz, com Nossa Senhora, se torna doce também.
Então ele quer para si tudo de mal nesta vida, porque ele não busca uma recompensa aqui, ele busca uma recompensa na eternidade. Ele vive essa loucura da cruz, da qual fala São Paulo. Ele entende essa dinâmica da cruz. Ele é um louco por Cristo. Ele é desprezado também por um grupo de hereges chamados jansenistas, os quais foram sempre grandes adversários de São Luís. Porque São Luís, ele tinha muito sucesso em converter e arrancar as pessoas da heresia. Então, aqueles que aderiam ao jansenismo, uma heresia terrível que nasceu na igreja, ele demovia, então, desta heresia, desta falsa ideia. E aí, então, arrumava briga com os hereges. Ele foi muito perseguido e chegou a ser envenenado, inclusive. Sobreviveu, mas depois disso a sua saúde nunca mais foi a mesma. Fizeram emboscadas para ele, para matá-lo, e por providência ele foi livre de tudo isso. Ele tinha um impressionante espírito de missão, de caridade e de penitência. Era de fato um louco por Deus. Aquele que você olha para a vida e fala, essa pessoa é louca, mas é louca num sentido bom, é louca de amor, é louca por uma boa causa, é louca por Deus. Ele pregava a sabedoria de Deus, que é a cruz, que é loucura para os homens. E um trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, expressa bem a vida de São Luís. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Se ele quer se gloriar em algo, a glória de São Luís é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta cruz está crucificado o mundo para ele, e ele para o mundo. Não vive para o mundo, mas vive para Deus. Essa frase de São Paulo resume o que foi a vida de São Luís. E a escravidão mariana era para ele o meio de atingir o fim nobre do amor à sabedoria eterna. Então, o meio pelo qual ele seguia esse caminho da cruz, dessa sabedoria, o meio pelo qual ele chegava a essa sabedoria, era a Virgem Maria, a escravidão a ela, a entrega total a Nossa Senhora. Em 1712 ele criou a Companhia de Maria, ou dos Missionários de Maria, que continua a ampliar o seu apostolado rural. Então, do desejo de São Luís de Montfort, nasceu essa companhia, atualmente mais conhecida como Padres Montfortinos, que eu já citava no início dessa aula. Os padres e irmãos Montfortinos se dedicam ao serviço nas paróquias das periferias ou de regiões afastadas, onde evangelizam através do espírito missionário de São Luís, mas principalmente levando às pessoas os dois grandes ensinamentos de Montfort para se chegar à santidade na terra: a renovação das promessas batismais e a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Então, essa congregação fundada por São Luís vive o que é o próprio espírito dele. Em lugares assim distantes, periferias, regiões afastadas, procuram levar as pessoas à renovação das promessas batismais e à consagração a Jesus por meio de Maria. Foram muito importantes para
a história do mundo, mais particularmente da França, as consequências da sua pregação na região da Vandéia. Como dizia, foi o lugar onde ele mais viveu o seu apostolado. Esta região foi alvo de imensas pregações e apostolados de São Luís, e o efeito gerado por esse incansável apostolado naquela região, que era uma região afastada, assim, não era uma região metropolitana, foi a resistência à Revolução Francesa, que se deu ali no período de 1789 a 1799. Naquela região onde ele pregou, houve uma guerra contra-revolucionária, empreendida por camponeses, clérigos e nobres. A Revolução Francesa, embora sob algumas perspectivas seja apresentada como algo bom, no fundo foi algo terrível. Foi uma das piores coisas que teve espaço na história. Carnificina, anticlericalismo, igreja revolucionária. Somente naquela região da Vandéia, onde São Luís pregou, ou seja, o povo estava ali devido à pregação dele, firmado na fé, firmado na rocha que é Cristo, mais de 100 mil mártires mortos ali pela Revolução Francesa. E com toda certeza podemos afirmar, fruto do apostolado de São Luís de Montfort, mais de 100 mil mártires, porque a Revolução Francesa matou muita gente. Cerca de 3 anos antes de sua morte, por volta do ano de 1712, 1713, o nosso santo escreveu este livrinho que nós estudaremos nesse curso, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. De modo que no fim da sua vida, ele apresentou qual era o segredo da eficácia do seu grande apostolado de salvação das almas. O seu segredo era a devoção mariana.